Bom, agora está gravando. Boa tarde, então. Pessoal, é o seguinte. Eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência com o uso de filtros para tratamento de efluente. No caso, eu sou zootecnista e já fui falando sem me apresentar, né? Meu nome é Manuel Braz. Eu trabalho há mais ou menos 30 anos com criação de peixe, né? E nós sempre temos um problema muito sério, porque como a criação de organismos aquáticos, que não é só peixe, ela utiliza um recurso muito visado, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, que é o recurso hídrico. Nós sempre somos, vamos dizer, penalizados por estar praticando essa atividade, principalmente em corpos d'água natural. Diante desse problema, né, eu, mais alguns amigos, resolvemos pesquisar a criação de peixes em sistemas isolados, ou seja, com sistemas de circuito fechado, justamente para não competir ou compartilhar o meio hídrico comum, né, rios, lagos, mar, e ter um ambiente onde nós temos um controle muito maior da produção, né, que seria um sistema fechado. Só que para isso dar certo, nós tínhamos que resolver o problema de como eliminar os dejetos dos peixes, problemas de amônia, de fósforo, e do consumo do oxigênio pela degradação da matéria orgânica. No começo, eu comecei a trabalhar com um filtro biológico convencional e vários sistemas de aeração, e dá certo, né? Eu montei em 1990X, em Atibaia, um sistema de produção. Era um galpão feito com plástico de estufa, e lá nós produzimos quase 5 toneladas de peixe, com filtro biológico, sistemas de aeração por airlift, várias bombas para recircular, filtro de sólido, né? A gente usava o hidrociclone, né? E eu cheguei à seguinte conclusão: nossa, como esse troço dá trabalho. Eu passava mais tempo regulando o filtro, regulando o nível de água, fluxo de bomba, do que realmente cuidando da criação. Foi aí que eu falei, bom, precisamos inventar uma coisa mais simples, né? Por quê? Fora do Brasil, existem vários modelos de produção com esse tipo de equipamento. Só que fora do Brasil, nós temos uma diferença fundamental na mão de obra, principalmente no meio rural, né? Eu lembro que quando eu era professor, eu dei aula de agronomia, faculdade de agronomia lá em Pinhal, e os meus alunos, alguns alunos foram fazer um estágio na Finlândia. Quando eles voltaram, eles falaram: professor, o senhor tem que ver, o ordenhador da vaca tem que ter 2º grau e fazer um curso de 3 anos. Eu falei, um pouquinho diferente daqui, né? Tá certo? Eu estou contando isso para vocês terem uma noção da diferença da qualificação de mão de obra. Quando você vai no meio rural, você tem um peão que às vezes ele nem sabe ler. E você quer pegar um equipamento complexo e deixar na mão dele para ele tocar essa produção, né? Eu já consegui fazer um analfabeto fazer controle de qualidade de água, né? Nós fazíamos o teste, tinha aqueles colorimétricos, né? Fazia amônia, nitrito, alcalinidade, dureza, pH. Mas era assim, eu tinha cartelinha onde tinham as variações de cores e eu fiz um risquinho, quer dizer, 2 risquinhos. Ó, se isso aqui for para cima, você me telefona. Se for para baixo, você me telefona. Porque número o analfabeto sabe contar, senão ele não recebe salário, né? Então, noção de números, você não precisa se preocupar. E foi interessante, né, que apesar de pouca escolaridade, esse pessoal é muito esperto. A gente não deve subestimar
o homem do campo. Porque durante uns 3 meses, ele ligava e falava: oi, aquela ficha verde foi para baixo, então joga sal. Oi, aquela ficha vermelha foi para cima, joga cal. Então, toda vez que tinha algum problema, ele me ligava, eu falava: ó, você faz isso, faz aquilo. Depois de 3 meses, nunca mais me ligou. Eu até pensei que ele tinha mudado de telefone, né? Mas realmente ele aprendeu, ele absorveu aquele conhecimento. Agora, o grande lance é o seguinte: nós temos que pensar em coisas simples, né? Eu vou começar a passar um vídeo de um sistema de criação de peixe que eu fiz. E depois desse vídeo, aí eu vou falar um principal aspecto que talvez interesse a vocês. Porque esse filtro que eu fiz para a criação de peixes, ele é fantástico para tratamento de esgoto, de efluente, que qualquer um pode usar. E é extremamente prático. Extremamente prático, né? Depois vocês vão fazer algumas perguntas. Provavelmente, o que for de aspecto da construção e prático, eu acho que eu vou conseguir responder. Agora, se vocês forem se aprofundar na parte química, eu talvez não tenha a condição, porque eu sou zootecnista. Isso aqui não é meu foco, a questão química. No fim, eu tive que aprender química por conta do meu trabalho, né? A hora que você começa a desenvolver alguma coisa, você tem que estudar mais a fundo para poder entender como funciona. Se eu não tiver como responder para vocês hoje, a gente vai anotar, eu vou pesquisar e depois eu envio a resposta. Tá bom? Bom, então eu vou colocar aqui um vídeo, não sei se vai ser o áudio suficiente para que todos ouçam, mas é um primeiro contato com esse sistema de tratamento de água. Eu vou pular o começo para ir mais rápido. Verduras no espaço de apenas 9 metros quadrados. Em São Roque, um zootecnista criou um sistema que usa o mesmo princípio da hidroponia. A tecnologia desenvolvida por ele permite engordar tilápias no fundo do quintal e ainda garante a produção de verduras. Quem visita a casa do zootecnista Manuel Brás fica surpreso com a engenhosa criação de peixes, consorciada com verduras que ele tem no fundo do quintal. Em 9 metros quadrados, engorda 500 tilápias e ainda produz por mês 60 pés de agrião de dar inveja a qualquer dono de horta. O princípio implantado aqui é parecido com o da hidroponia. A diferença é que não é usado nenhum produto químico na água. O que alimenta as plantas é o esterco dos peixes que são tratados com ração. É um sistema de produção totalmente amigável com o meio ambiente, porque os dejetos, os resíduos de ração é transformado em nutriente para as plantas. Então, eu não tenho efluente que sai do sistema, não tenho risco de animais saírem do sistema e a produção fica totalmente dentro de um ciclo. Na verdade, eu estou imitando a natureza, que é o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, ou seja, todas as reações químicas que ocorrem na natureza, eu estou fazendo numa escala menor no meu sistema. Veja como o sistema foi construído. São 2 tanques. O maior tem 3 metros de comprimento, 2 de largura e 1 de profundidade. O menor tem 3 metros de comprimento, 1 de largura e meio metro de profundidade. No tanque maior ficam os peixes e no menor ficam as pedras que servem de filtro e a bomba d'água. Os 2 tanques são interligados por um cano submerso. A água que circula pelo tanque passa pelo filtro feito com pedras britadas e zeolita, um mineral utilizado para fixar nutrientes. Desta forma, o esterco é retido e garante o alimento que as plantas necessitam. Um dos segredos para que a água fique sempre bem oxigenada está na recirculação. Nesse caso aqui, a bomba tem capacidade para 4.500 litros por hora. Isso significa o seguinte, que a cada hora e meia, toda a água do tanque passa aqui pelos filtros e retorna. Dessa forma... Bom, deu para ter uma noção de como é o filtro, né? Esse filtro foi elaborado a partir das wetlands, né? Então, eu tive contato... Bom, minha mulher foi fazer um curso de gestão ambiental, teve uma disciplina que era justamente sobre tratamento de água e teve uma pesquisadora do Paraná que
trabalha com esses filtros risosféricos, né? E aí eu achei a ideia fantástica. E também falei, vou trabalhar com isso. Só que as wetlands, elas, através de informações, a hora que eu comecei a estudar o assunto, foi sinalizado um pequeno problema. Elas entopem. Aí eu falei para mim mesmo, trabalhar com cocô de peixe, que já tem uma mucosidade junto com as fezes, que cria uma espécie de gelatina nos filtros, né? Filtro de areia não dá para usar para trabalhar com peixe, porque forma uma gelatina, a areia fica agregada e formam canais preferenciais e a água passa sem filtrar, sem passar por filtro nenhum, né? Ela cria canais, né? Falei, se eu for fazer isso para esse sistema, não vai dar certo. Aí fiquei pensando. Na verdade, eu fui fazendo vários filtros. Eu já fiz filtro de porrada, de tudo quanto é jeito, né? São mais ou menos uns 10, 15 anos que eu fico fazendo filtro, né? E foi evoluindo para alguma coisa que a água passasse com mais facilidade e não tivesse risco de entupimento. E de preferência que não desse. No caso, hoje em dia, eu estou utilizando um filtro mecânico, um saco, para segurar o material mais grosseiro. E depois, o filtro passa por eu usei placas de cerâmica para fazer o desenvolvimento das colônias de bactéria. Agora, essa placa de cerâmica é uma coisa complexa. Eu uso telha de barro, né? No começo eu usei brita, mas a brita não fixa tão bem como telha de barro. Então eu comecei a fazer o quê? Arranjar as telhas de barro tudo de pezinha, uma do lado da outra, e a água passa pelo vão. Como eu já tinha solucionado a questão do material mais grosseiro com o saco, eu precisava fazer o tratamento biológico. A telha, quando a gente desmonta esses filtros, ela está cheia de uma mucosidade, né? Que é produzida pelas bactérias para sequestrar os sólidos em suspensão. Fora isso, eu tenho as raízes das plantas que eu planto em cima do filtro. Então, no vão das telhas, fica cheio de raiz de planta, que tem muito mais superfície de que um bioboldo, que só não tem mais superfície que a zeolita, mas comparado com os outros substratos utilizados para filtro, é fantástico, né? E eu utilizo uma coisa especial que é plantas com eirênquima. O que é planta com eirênquima? São plantas que, se você cortar o caule delas, vocês vão ver um monte de tubinhos de ar. São plantas adaptadas a viver em solo encharcado e, para se adaptar a viver nesse ambiente, ela cria um mecanismo para levar oxigênio para a zona de raiz. Então, como no filtro biológico é importante ter aeração, eu utilizo as plantas para fazer o quê? A aeração da zona de raiz, e aí eu crio um ambiente aeróbico para a decomposição desse material orgânico. Outra coisa interessante é que, estudando a respeito, eu comecei a ver uma série de plantas que, inclusive, apresentam na composição da raiz, tem uma serosidade que auxilia a sequestrar os sólidos em suspensão e também possuem propriedades bactericidas. E são bactericidas apenas de patógenos. Elas permitem formar colônias de bactérias interessantes que vão degradar a matéria orgânica e reduzem ou eliminam as bactérias que são patogênicas. Se perguntarem se isso está dando certo, até hoje nos sistemas com o meu filtro nenhum peixe fica doente, né? E olha, eu já tenho sistemas funcionando há 6 anos, sem manutenção. Essa palavra é linda, né? Sem manutenção, né? Então, a zeolita, ela tem a função não de pegar um material grosseiro, porque eu vou ter, principalmente, o peixe excreta amônia na forma de
eliminar o nitrogênio do seu corpo. Nós já transformamos a amônia em ureia, que é menos tóxico. Como o peixe já está dentro d'água, o xixizinho dele é uma forma de amônia mesmo, que é altamente tóxica. E eu precisava remover isso aí rápido. Por quê? Porque senão eu tenho todo um processo de inflamação de brânquia, de bloqueio da respiração do peixe, ou seja, eu levo o peixe num primeiro estágio, numa fase de estresse, e uma concentração maior de amônia eu mato todos os peixes, né? E a quantidade de peixe que eu utilizo por área é grande. Nesse vídeo que passou, eu estava trabalhando com... Eu tirei 320 quilos de peixe num espaço de 2x3. Vocês querem saber o que é um espaço 2x3? É isso, gente. É um espaço muito pequeno. É mais ou menos 50 quilos de peixe para cada 1000 litros. Se eu não controlar a amônia, nesse caso, para que eu tenha uma intoxicação e possa levar esses animais ao óbito, é questão de 6, 7 horas. Morreu tudo. Então, é muito sério essa problemática. E quem fazia esse serviço para mim? A zeolita. E o legal, quer dizer, legal para mim, né? Para ele não era tão bacana, porque a planta fazia a regeneração da zeolita, né? Então, eu só usava uma vez, né? E é muito interessante que a planta desenvolve o sistema radicular junto à zeolita de forma muito íntima. Tanto é que quando a gente pegava uma planta, arrancava do filtro, a zeolita saía toda junto, né? E assim, essa associação que tinha com esse mineral possibilitava recuperar as características da zeolita de absorver ou absorver esses compostos, né? E a coisa ficou muito bacana porque realmente a água fica muito limpa. Eu agora vou mostrar como que eu montei o filtro, para vocês entenderem, né? Bom, essa parte eu posso até eliminar. Isso aqui é um filtro feito lá em Cotia, né? Outro aspecto interessante nesse tipo de tratamento de água. Gente, vocês já viram estações de tratamento de esgoto? O que vocês acham mais bonito? Uma estação de tratamento de esgoto convencional ou isso aqui? Né? Aqui é uma área de, acho que dá uns 3x4, né? E nós trabalhamos com uma vazão de quase 20 mil litros por hora. Nesse caso, não foi utilizado telha como substrato para o desenvolvimento de micro-organismo. Foi utilizada uma casa. Tinha uma casa no sítio, o pessoal demoliu a casa, todo aquele entulho, nós quebramos em pedacinho, jogamos aqui num buraco, e aí serviu de substrato para o desenvolvimento das bactérias, né? Eu não vou mostrar mais estrutura de zeolita, que você já deve estar cansado de ver, né? Então vamos logo para o filtro. Hoje o conceito desse tratamento de água é o seguinte: você tem uma área que você precisa fazer o quê? O gradeamento, que às vezes vem material muito grosseiro, né? No caso da criação de peixe, escama, às vezes caiu um material de uso, saco plástico, no caso de tratamento de esgoto, que isso aqui também serve perfeitamente para tratamento de esgoto, também para retirar lixo, né? Depois, eu não estou utilizando esse tratamento anaeróbico. No caso de tratamento de esgoto, nós podemos passar por um sistema anaeróbico para reduzir o material orgânico através de uma digestão, né? Eu já uso um filtro mecânico. Aqui eu uso um saco quando eu vou fazer a criação de peixe, para segurar os dejetos do peixe, né? Quando esse saco já começa a ficar meio cheio, eu tiro, limpo e ponho de volta. Depois vem o filtro rizosférico. Do filtro rizosférico, onde nós vamos ter bactérias, plantas e a zeolita trabalhando para o tratamento da qualidade, melhorar a qualidade dessa água. Aí essa água sai e vai para um lago ou para a criação de peixe. No caso da criação de peixe,
o efluente daqui volta e fecha o circuito. No caso de um tratamento de esgoto em algum município, nós podemos fazer daqui o descarte para um rio. Eu geralmente uso um lago, por quê? Porque aí eu tenho uma estabilização, né? Qualquer problema que eu tiver no processo, eu ainda tenho um tempo de detenção aqui, que eu posso até atuar, fazer alguma interferência se necessário. Esse aqui é fácil de mostrar, é um filtro que eu montei em Rio Branco, no Acre, né? Esse talvez o último filtro que eu montei. Faz uns 3 meses, né? Então tá fresquinho. Nós pegamos uma área, aqui tá mais ou menos para ver uma parede, aqui é um galpão onde temos uma criação de peixes em tanques de plásticos, tá? O efluente sai daí e vem para o filtro. Como é que eu fiz esse filtro? Fiz um buraco, uma valeta. Ele tem 2 metros e pouco, 2,5 metros de largura por 30 metros de comprimento. 40 centímetros de profundidade. Coloquei um plástico desses usados para estufa, né? Um plástico de 200 micras, para impermeabilizar o local. E fizemos o arranjo com telhas. Essa é a primeira parte, a parte talvez a mais chata, né? Que ficar organizando essas telhas é complicado. Agora, um detalhe, todas as telhas estão colocadas de forma que desse lado eu vou soltar o efluente, ele vai atravessar as telhas e quando chegar desse outro lado ele vai ser captado já, filtrado e volta para a piscicultura. Para facilitar a colocação das mudas, eu jogo uma camada de brita por cima. Aqui eu tenho um cano todo furado que vai ficar enterrado desse lado, onde vai chegar o efluente. Desse lado de cá vem um outro cano todo furado, é onde vai captar o efluente, né? Antigamente eu fazia o seguinte, eu colocava água suja entrando naquela ponta para pegar água limpa do lado de cá. Eu descobri que com mais de 2 metros o filtro fica anaeróbico. Foi aí que eu modifiquei, né? Agora eu faço de maneira que a água não percorra mais do que 2,5 metros. E aí eu tenho uma condição de maior concentração de oxigênio para que as bactérias possam trabalhar e degradar esse material orgânico com maior eficiência. Então aqui eu coloquei o cano. Estão vendo que tem um tambor azul aqui na ponta? Esse tambor só tem uma única função: abrigar a bomba que vai fazer o recalque e jogar a água de volta para a piscicultura. Então a função dela é assim, para não cair pedra e a bomba não puxar a pedra junto, então põe um tambor. Tem um furo nesse tambor por onde entra esse cano de drenagem. Então a bomba dentro desse tambor puxa a água. E aí a água é captada em todo esse comprimento. Tranquilo? Tá dando para entender? E do outro lado tem o cano por onde vem o efluente. Outra coisa que eu descobri com o tempo, isso aqui é uma camada de zeolita aonde chega o efluente. Então aqui está saindo a água, né? Esse cano depois vai ser coberto, ele fica enterrado. São 2 momentos que eu dou uma concentrada maior na zeolita. É no cano que chega o efluente e no cano que capta. Porque naquela superfície do filtro, eu uso de 5 a 10 quilos de zeolita no máximo. Tá? Então não vai muita zeolita no sistema. Aqui é para entender. O tambor, ele é furado e encaixamos o cano aqui dentro. E aqui vai a bomba para puxar a água. E aqui dá para perceber melhor a disposição das telhas. Que a água suja está do lado de cima, né? Ela vai atravessar todas as telhas passando
por esse espaço, né, onde vai desenvolver as colônias de bactéria. E aqui está o filtro já completo, né? Agora vem a segunda fase. Nós vamos plantar em cima do filtro. Esse é um filtro que tem... eu não tenho fotos daquele filtro com plantas, porque eu fui embora de lá e o pessoal foi plantar, eu não tenho a foto dele fechado, né? Esse aqui é um filtro em vinhedo. Esse filtro é muito interessante, que nós usamos flores. Depois eu posso até mostrar uma foto. É uma piscina. A gente chama de piscina natural. O ano passado eu fiz 3 piscinas. É um tanque, ou uma piscina que já exista, né, que a gente já recuperei piscina. Em vez de utilizar o sistema convencional de filtro de areia e usar cloro e essas coisas todas, nós eliminamos o cloro, filtro de areia. Nós fazemos um jardim do lado, a água da piscina é bombeada para esse jardim, passa pelas plantas e pela zeolita e volta limpa, né? Então, tem um outro detalhe legal. É que dentro da piscina vai peixe, né? Aqui na Avenida Santo Amaro nós tínhamos um projetinho que o sujeito chegou a pôr pirarucu na piscina. Então imagina só que legal você nadar do lado de um peixe de 40, 50 quilos, né? Era uma piscina que o pessoal, dentro da casa do sujeito, e pouca gente utilizava a piscina. A hora que pôs peixe, via todos os amigos da faculdade dos filhos lá para mergulhar e tirar uma fotografia do lado de um cardume, né? É uma coisa legal, né? E no fim lá, aqui em Santo Amaro, nós precisamos colocar o peixe, porque a ideia era a água sair para o filtro, e no filtro, em vez de ter flores, como aqui tem flor, lá tinha verdura. Que é outra opção. Você não precisa ter flor exatamente, não precisa ter papiro. Você pode ter alface, agrião, tomate, morango, né? E como tinha pouca frequência de gente na piscina, tinha pouca contribuição de matéria orgânica para as plantas. E não estava indo bem as plantas, por isso que a gente colocou peixe. Para poder nutrir as plantas, né? Vocês estão vendo que tem muito desdobramento esse tipo de coisa, né? Bom, então aí está o filtro plantado. E aí o sistema radicular se desenvolve entre aquelas telhas e aí completa o sistema de tratamento, né? Você tem a água que passa entre as telhas, você tem como a água passa muito rápido, não daria tempo dessas bactérias pegar nitrogênio, fósforo e outros compostos dissolvidos. Eu uso a zeolita para sequestrar esses nutrientes para dar tempo da planta absorver ou a bactéria trabalhar em cima desse material. E aí, quando a água termina a sua passagem, está limpa. Limpa e sem cheiro, porque todo efluente tem cheiro. No caso aqui, como a gente faz principalmente para piscina, seria muito desagradável você mergulhar numa piscina com cheiro, né? Tá certo? E a água fica assim, transparente. Essa foto é de uma outra produção de peixe em São Roque. Esse tanque tem 1 tonelada de peixe. É um tanque com 6 metros de diâmetro, redondo. Você veja, um tanque com 1 tonelada de peixe comendo e fazendo cocôzinho. E tem essa transparência, né? Agora teve... me perdoe, o seu nome mesmo? Senhor Carlos, você perguntou da questão das cianobactérias. Bom, aí é uma evolução que nós fizemos do filtro que resolve o problema das cianobactérias, né? Eu tenho alguns laguinhos ornamentais com peixe e que também tem o problema de a disponibilidade de nitrogênio e fósforo estava gerando a cianobactéria, formava aquela nata verde por cima boiando, né? Aquela coisa desagradável. E lá já existia ultravioleta, já existia filtro de piscina, eram lagos ornamentais já completos, mas hoje em dia, como está tendo, às vezes chove e tem muito material em suspensão, a poluição cai junto com a chuva, dá aquele boom de alga, né? Eu precisava dar um jeito de alterar ou
remover os nutrientes da água de um sistema que já existia, que eu não conseguiria interferir fazendo um filtro externo. Eu admito que quando eu orientei, eu achei que dava certo, mas eu não tinha aquela certeza, sabe? Aquela convicção, né? Começamos a fazer vasinhos, todo furado, com zeolita e plantamos dentro. Como a zeolita não tem tanto nutriente, a planta é estimulada a emitir raiz para procurar comida. Então tá aqui as raízes fora do vaso. Eu não sei se ficou, não ficou tão bom, né? Mas dá para perceber que essa água tá limpa? Porque você está enxergando a raiz. Acabou o problema de alga. Por competição. A planta superior, ela tem uma velocidade de absorção maior, diminui a concentração de nitrogênio e fósforo da água. Esse nitrogênio e fósforo incorpora no tecido vegetal. A cada 40, 50 dias nós cortamos a planta, que inclusive estimula para que ela rebrote, e no que ela rebrota ela vai sequestrar mais material dentro da água. Não tendo alimento para as algas, você não tem água. Era isso. Cheguei. Eu fiz em dois locais, eu fiz monitoramento de amônia, para saber o teor de amônia, nitrito, alcalinidade, dureza, pH, mais um monte de coisa, né? Diferente de quando eu trabalhava com um filtro biológico convencional, eu tinha muita oscilação dos parâmetros. Quando eu utilizei esse sistema, no começo, quando a gente começou a pôr os peixes, tem aquela subida da amônia, né? Até começar a formar a colônia de nitrobacter, né? Aí começa a formar nitrato, nitrito e depois nitrato. Então o tempo de colonização varia, pelo menos tem variado entre 40 a 50 dias, para ele funcionar normal. Depois é extremamente estável. Eu monitorava toda semana, nunca tive alteração significativa. Com outro detalhe também interessante, eu não conheço muito bem, mas parece que a zeolita também funciona como um estabilizador de pH, porque o pH também não varia. Né? Eu fiz isso 2 vezes, hoje nem... Assim, os locais onde a gente instala os equipamentos, onde tenho feito esses projetos, eu peço para monitorarem. E se tiver algum parâmetro inadequado, para me dar o retorno, me chamar. Nesses últimos 10 anos já tive problema em 2 vezes. Teve uma vez que foi um problema que apareceu um caramujo que começou a comer a raiz das plantas. Aí foi até engraçado que eu falei para ele, então faz o seguinte, termina o ciclo, vende os peixes, não põe peixe, arranca as plantas, lava com sal a raiz das plantas e joga água quente dentro do filtro para matar os caramujos. Falei, mas vou ter que esquentar muita água. Vai, ué. Aí um cara deu sugestão para ele de usar sulfato de cobre. E ele jogou sulfato de cobre. Gente, sulfato de cobre não dá certo com filtro biológico. Né? O resultado, tivemos que desmontar o filtro e fazer outro. Que não funcionava de jeito nenhum, não fixava mais bactéria de jeito nenhum. Né? E outro caso foi também no Rio Grande do Sul, que quando chegou... o sujeito ligou, olha, amônia, a gente trabalha com amônia em torno de 0,25 mg por litro. Aí ele me ligou, a amônia estava 6 mg por litro. Eu fiquei desesperado, né? E o cara lá no Rio Grande do Sul, aí eu perguntei, qual a temperatura da água? Tá 12. Eu falei, esquenta a água. Como lá a gente já tinha previsto um sistema de aquecimento, que era circuito fechado, dentro de estufa, ele começou a queimar a lenha e esquentou a água. 16 graus, a amônia despencou. As bactérias que pararam de trabalhar. Tranquilo?
sugestão, nós também temos alguns sistemas parecidos. Grupo Águas do Brasil, concessionário de tratamento e saneamento. E sugestão para você, de vez de colocar a telha, para se tornar mais sustentável, dá certo também, use pneu picotado. Eu já usei PET, eu tô com sacos de pneu picotado. PET também, e pneu picotado também pela rugosidade. Tá. Eu tenho lá os sacos que eu tô para usar em algum lugar. Já tenho sacos. E se você tiver interesse um dia conhecer Araruama, uma das nossas cidades, ou até ver pelo site, tem uma estação de tratamento de esgoto que trata 200 litros por segundo, também pelo sistema Wetlands, também totalmente natural, exatamente pelo mesmo processo. Perfeito. Quem quiser conhecer um dia. Quero, lógico. Mais perguntas? Seu último é complicado, né? Tá todo mundo afim de ir embora. Bom, pessoal, conforme prometido, a gente vai sortear esse livro aqui, Meio Ambiente, Poluição e Reciclagem. Vou chamar o Fernando.